Imperfeição. O que diz a teosofia blavatskiana sobre a infelicidade e também o hinduísmo? Um guru, há poucos tempos, não vou citá-lo porque eu não sigo personagens, muito atual, ele diz que apenas as pessoas infelizes terão uma longa vida. Ponto. Por que isso? Porque você já percebeu que quando você está em seus momentos de êxtase, e eu vou fazer um parênteses aqui, devemos cuidar. A diferença de êxtase para um efeito dopamínico. Percebam, o efeito dos próprios hormônios, as próprias químicas, as drogas do corpo, dão uma aparência confusa de um pseudo-êxtase, de um pseudo-samadhi. E samadhi é uma alegria contínua. Ela não é química. Você pode não ter hormônio nenhum no último momento, o seu último dia de vida, talvez na velhice, você simplesmente tem o êxtase de ter compreendido a vida que passou. Mas é muito raro, é bem difícil acontecer. A grande maioria é como essas maçãs aqui. Tem maçãs que se auto-apodreceram, enquanto outras tentam ser radiantes, que pelo menos sirvam aos outros, com bons sabores. E o sabor do português antigo vem de saber. Mas para que serve o saber, todo esse conhecimento, esse esforço aqui do irmão que vos fala e muitos milhares por aí, que ainda são a minoria, se for pegar a grande massa? Se tivesse tudo perfeito aqui. Blavatsky, em sua Estância de Dzyan, ela logo coloca no começo da frase que não há como ter perfeição em um universo condicionado. Ou seja, se alguém planejou, esse alguém estava estático. Quando esse alguém se mexeu, é como aquele exemplo do brontossauro, que quando ele foi, até foi um dos primeiros extintos pelas próprias hordas répteis daquela época primitiva da Terra, que quando ele ia se virar, ele dava com o rabo nos mais ferozes. Os mais ferozes, incomodados, exterminaram ele. Virou prato. É o mesmo que está acontecendo aqui. A gente vem e não sabe o que está fazendo. Por exemplo, se alguém vem aqui como rei, por ele ter perdido a memória da sua origem cósmica, ele vai viver só no seu mundinho psicológico e sentimental. Então ele vai abusar da autoridade voluntariamente. Eu sou o rei. Só que ele não vai saber o que fazer com a condição de monarca. Nunca sabe. Porque não há memória dos fracassos. Para aquele indivíduo, ele tem poder. Na roda do Sansara, da próxima vez, ele vem lá embaixo para entender o que ele fez passar. Porque é necessário para ele ter as duas experiências. Senão ele não vai ser nunca, jamais, rei de si mesmo, quando tudo isso aqui deixar de ser. E o que eu digo como assim deixar de ser? Um dos títulos também será A Arte Imita a Vida. Você perceba que tudo que você vai ver, inclusive nos livros, na literatura, nas artes, no teatro, na música, principalmente na cinematografia, sempre há um produtor, aquele da grana, do cash. Depois, mais abaixo, nós vamos ter o diretor, aquele que foi contratado para dirigir, ele tem conhecimento técnico. Depois nós vamos ver o figurino, as roupas, vamos fazer analogia aqui com os nossos corpos, umas roupas mais ajustadas, outras contorcidas, outras manchadas, outras impecavelmente limpas, outras sujas, com um monte de coisa que se atrai. E por último, os atores. Os atores são de menos autonomia. Mas quem é que aparece primeiro, na multidão? Como o exemplo lá do rei. O rei ele está
ponta superior da rodinha de hamster chamada samsara. Ele aparece mais, o político, o ator, o músico, né, o popstar, o rockstar, o falastrão, o cômico, né, o chorão, o sofredor. Ele fica tipo o centro das atenções, a vítima. Ou o arauto. Como você, vendo um filme, você percebe que os figurantes, eles só estão ali mesmo para morrer na história. Você nem os percebe, você nem fica com pena do cavalo que caiu no abismo, ou foi queimado, ou metralhado. Né? Até quando a gente vai ver docs, né, documentários das duas maiores guerras atuais, se vê cavalo caído, mas para quem que você olha? Para o seu idêntico, porque você fica com pena de si mesmo que poderia ser você lá. E você só olha os corpos, né, perfurados daquelas vítimas humanas. A gente não percebe as árvores que queimaram com bombas, as construções, tanto esforço, né, para não sustentar a nada, porque esse mundo ele é impermanente e a impermanência que o espírito está experienciando, nada mais. E cuide, né, com essa questão espiritual, porque não é seus atos que devem ser cuidados, e sim as suas intenções. Percebam, quando você minimamente pensa, tomara que aquele fulano ou fulana se engane, ou que ele caia num buraco, que seria mais extremo, né? Ou que adoeça, ou que morra, você está fazendo isso nas hiperdimensões. Eu mesmo comecei a passar a ter um grande cuidado com o que eu intento, porque eu, nas minhas projeções, muitas vezes, e isso vai configurar não magia negra, porque eu não gosto desse termo, porque mexe com uma coisa étnica, eu vou chamar de magia escura no sentido de não ter clareza, porque a ignorância é o maior mal que temos aqui na natureza. E eu simplesmente aponto para alguém com uma palavra-chave, uma palavra, né, que é dita como sagrada. Digamos, tetragramatron. Eu crio um literal terremoto naquele ambiente e prejudico todos os que estão ali. Não são só apenas aqueles opositores, aqueles com malícia, aqueles magos negros, escuros, né, que vêm mesmo com a intenção, o indutor, aquele que induz. Mas eu me livro de uma coisa e prejudico outra. E aqueles seres curiosos, aqueles ambulantes que estão ali, que estão perdidos, que não têm culpa e não estão ali me atacando. Muitas vezes eu vi o poder astral que nós temos, e quando você manda alguém calar a boca, você costura a boca da alma daquela pessoa. É terrível de ver. Parece surreal, mas está acontecendo na entrelinha e você não está vendo. Por quê? Porque você está lacrado na própria ignorância que fez você escolher estar aqui, nada vendo, nada ouvindo, nada sentindo, nada degustando realmente. Paz reverencial a todos.